Caríssimos e amados irmãos do Jardim dos IPs, da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, da nossa fraternidade dos Filhos de Assis, eu quero vos trazer agora uma matéria de um arquivo mantido por mim. É uma matéria publicada no Diário de Natal em 13 de dezembro de 1998, já tem um bocado de tempo, né? Então, foi uma matéria cuja coluna tem como título Os Caminhos da Fé. E a chamada de página, se é que eu posso usar esse termo, chama-se Obstáculos do Mundo Contemporâneo. Então, a matéria, a página, a matéria, ela entrevista dois clérigos da Igreja Católica Romana. Então, vejamos o conteúdo dessa matéria. Assim fala, assim diz, consta: foi-se o tempo em que os fiéis viviam em função da Igreja. Hoje, a religião e a fé concorrem diretamente com as novas tecnologias e o materialismo. Com tanta coisa acontecendo no mundo e a quantidade de informações que chega nas casas todos os dias, o homem tem cada vez menos tempo de frequentar e se apegar a uma igreja. Antigamente, as pessoas compravam roupa para ir à igreja. Hoje, elas compram roupa para ir a uma festa ou passear no shopping. Lembra o Monsenhor Lucas Batista. Muitos fatores contribuem para o afastamento das pessoas do lado espiritual. Um dos principais é o enfraquecimento da família. Antes, as crianças e adolescentes acompanhavam os pais às igrejas. Hoje, a presença de jovens nos locais das celebrações é bastante reduzida. Mas já estamos voltando a recuperar esta presença. Isso está se dando por causa da organização do grupo de jovens que já congregam novos cristãos, que começam sua formação religiosa, explica o entrevistado. E, noutra parte, temos o pensamento do presidente da Assembleia de Deus, Edmar Rosa, que concorda que é mais difícil atrair novos adeptos hoje do que há alguns anos. Ele explica que isso acontece porque as pessoas buscam muito saciar suas necessidades apenas com os prazeres momentâneos. O que me anima é que eu sei que a maioria dessas pessoas que hoje se encontram no caminho errado, um dia vão descobrir o verdadeiro dom da vida e saberão que ir para a casa de Deus é o caminho da salvação. O mundo moderno leva todo tipo de informação para dentro das casas e os prazeres da carne estão bem à mão. Para a maioria das religiões, os homens devem saber lidar e muitas vezes abdicar de tanta informação e bens materiais para encontrarem o caminho do céu. Esta abdicação é talvez o maior empecilho para os homens procurarem o lado espiritual, explica o presidente da Federação Espírita, Francisco Ferreira. Então, amados, como nós percebemos aqui está a visão, o foco que é dado através de líderes religiosos de 3 segmentos. O segmento do catolicismo romano, da Igreja Católica Romana, o segmento
das igrejas evangélicas, no caso específico a Assembleia de Deus, e o segmento do Espiritismo, doutrina de Allan Kardec. Então, como nós percebemos, estes são os obstáculos do mundo contemporâneo. Esta matéria, este arquivo, impresso, datado de 1998, como eu falei, ele contém dados de quem os observa de uma maneira científica, ou seja, através de órgãos como, por exemplo, a divisão, como órgão, por exemplo, do IBGE, Então, tendo como fonte o censo do IBGE de 1980 a 1991. Então, há uma tabela, onde o pesquisador quantifica, em termos quantitativos e percentuais, os fiéis pertencentes às diversas denominações, quais sejam católica, protestante tradicional, protestante pentecostal, espírita kardecista, espírita afro-brasileira, orientais, judaica e israelita e outras. E como também um dado estatístico dos sem religião. Então eu não vou me deter em números, apenas vou tecer alguns comentários em relação aos obstáculos do mundo contemporâneo. Então, amados, nós estamos então diante de uma realidade que engloba os diversos segmentos das igrejas existentes. No caso aqui, a matéria está se reportando ao estado do Rio Grande do Norte. Agora vamos focar este estudo, esta pesquisa, vamos dar um realce na nossa realidade, em nossa realidade do Jardim dos Ipês. Então, como nós percebemos, não me causa absolutamente surpresa o fato de nós não termos ainda conseguido desenvolver, ou por outra, trabalhar uma consciência de pertencimento. Quer dizer, uma consciência de pertencimento a uma determinada igreja é aquele pensar do fiel que ele sente-se bem em pertencer a uma determinada comunidade de fé. Então, quando ele adquire essa consciência de pertencimento, com certeza passa a haver uma transformação. Quando ele adquire esta consciência de pertencer a uma igreja, a uma comunidade de fé, naturalmente ele vai agregando mais pessoas no seu círculo, primeiramente no seu círculo familiar, depois se estendendo aos amigos, aqueles que fazem parte do seu círculo de amizades. Agora, é muito interessante essa observação contida na matéria, quando o autor da matéria, Obstáculos do Mundo Contemporâneo, ele enfatiza que antigamente os filhos e os adolescentes acompanhavam seus pais aos eventos religiosos, às suas igrejas.
E o autor da matéria assinala que com o evento, com o advento, melhor dizendo, com o advento das tecnologias, então começa a haver uma dispersão, começa a haver uma, digamos assim, uma fuga, né? Por quê? Porque os entretenimentos, eles vão assumindo novas características, novas formas, né? Aí começou pela a televisão, depois vem a internet, com a internet o computador, com os dispositivos móveis, né? Os aparelhos, os smartphones, enfim, toda essa gama de dispositivos de informática, né? Que nós sabemos hoje ser um caminho sem volta. É evidente que aqui eu não estou fazendo nenhuma observação crítica no sentido do negativismo. Por quê? Porque a informática, a informatização, ela surgiu e veio para ficar, e nós devemos extrair desta nova tecnologia aquilo que ela nos oferece de positivo, aquilo que ela facilita as atividades, né? O trabalho nas empresas, na indústria, no comércio e até na atividade particular de cada um. Pois sabemos que com o computador nós podemos agilizar as nossas tarefas. Os estudantes, eu esqueci de falar, quem discorda que a internet hoje se tornou uma ferramenta de trabalho no ambiente da formação, da educação, altamente insubstituível. Porque a internet, ela possibilita ao estudante, ao educando, a possibilidade de pesquisas, a possibilidade de ampliar o conhecimento na área das ciências humanas, nas ciências experimentais, nas ciências exatas, enfim, não há limite. Podemos até dizer que o céu é o limite, né? Agora, em se tratando do assunto aqui pontuado, que os obstáculos do mundo contemporâneo para a fé, ou vamos substituir, não para a fé, mas para a vida eclesial, ou seja, a vida no ambiente da igreja. Vamos observar que trouxe sim dificuldades, porque ela mudou o comportamento das novas gerações. Agora, isso não significa dizer que esse mundo da informação, desta quantidade imensa de informação, de tecnologia, do computador na palma da mão, tá certo? Isso seja, digamos assim, algo maléfico de um todo, não. Como tudo na vida, né, nós sabemos que tudo na vida, o homem, com a sua capacidade de pensar, com a sua inteligência, ele sabe discernir muito bem aquilo que é certo e aquilo que é errado. Em teologia, quando nós estudamos a teologia, nós aprendemos que Deus, naturalmente Deus, nós homens, fruto da sua criação e no uso pleno da sua razão, Deus ilumina a mente. Ilumina no sentido de você compreender aquilo que se constitui em um ato bom e um ato mau.
tá certo? Agora, o que pode acontecer é que nem todos evoluem para a luz da razão, do estudo, né? À luz da teologia, da filosofia, evoluir para entender e saber distinguir na sua essência o ato ruim, o ato bom e o ato mau. Porque é algo assim muito sutil, como por exemplo, vamos pensar aqui no comer. Nós sabemos que o alimento, ele tendo como finalidade manter a saúde corporal, as nossas funções vitais, então o ato de comer é um ato bom, positivo. Entretanto, se esse ato de comer, ele tem como finalidade unicamente o prazer, ou seja, o comer de maneira exagerada, ele então se torna um ato bom, um ato mau, desculpem. Por quê? Porque ele vai gerar consequências prejudiciais ao homem. Então nós percebemos que nós vamos caminhar sempre em nossa existência diante desta encruzilhada do sim e do não, do bem e do mal. Por isso que é muito importante nós, enquanto pais de família, chefes de família, pais, mães, não se descuidarem do conhecimento religioso, da prática religiosa, da vivência religiosa. Por quê? Porque o cristão, ele vai renovar o seu conhecimento, a sua espiritualidade, exatamente na fonte, vai renovar, vai beber a água na fonte da igreja. E qual a igreja? A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta fonte é que nós vamos encontrar, nós vamos saciar a nossa sede, a nossa fome de Deus. Agora, para isso, naturalmente, é preciso que aquele que está distanciado da vivência religiosa, ele, através da sua inteligência e da sua vontade, ele tome interesse, ele tome consciência da necessidade de que a religião, do religar-se a Deus, é condição indispensável para que nós formemos a nossa estrutura de homem, de bem e de caráter. Porque não basta apenas o conhecimento científico. Antes do conhecimento científico, nós precisamos do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ou seja, nós ficarmos subordinados à lei de Deus. Porque a lei de Deus é o conjunto de normas, de ordenanças deixadas, trazidas pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. O menino que nasce numa manjedoura, o menino que se alimenta, que evolui, que cresce, como qualquer outro ser humano, e na plenitude dos tempos, o Pai do céu revela o Filho, Jesus, revela-se no seu Filho a totalidade, a plenitude da sua divindade, o Deus conosco. Tá certo? E aprova os fatos narrados
contidos na Sagrada Escritura do Novo Testamento e já apontados anteriormente, lá atrás, pelos profetas do Antigo Testamento, se realizam na pessoa do Filho de Maria Santíssima, Jesus Cristo. Então, caríssimos, nós estamos então buscando com estes arrazoados, digamos assim, tentar mostrar a vocês que nós podemos caminhar muito bem. Ciência e fé e religião podem caminhar perfeitamente, harmonicamente, nos conduzindo para o fim último, o fim o escatológico, né, que é a destinação de todos nós, mas um fim não um fim simplesmente de término do tempo, mas um fim transformador, porque morre a carne, mas o espírito permanece, e o espírito é imortal. E nós, na espiritualidade, vamos adormecer, ou por outra, devemos procurar adormecer naquele que nos salvou, naquele que derramou o seu precioso sangue na cruz para nos salvar, nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, renascidos da água do batismo, somos novas criaturas. Nós morremos pela água batismal e renascemos pela luz espiritual, pelo Espírito Santo de Deus, que nos vivifica para uma vida de santidade. Às vezes fica um pouco nublado a compreensão deste substantivo ou deste qualificativo santidade. Talvez possa passar na cabeça de muitos que a santidade é um estado observável apenas naqueles que foram, digamos assim, que foram canonizados, foram listados oficialmente como santos. E para isso a Igreja observa todo um processo que vai desde as comprovações de ordem científica, né, aos acontecimentos de um milagre que não tem uma explicação científica. Aí a gente pode pensar então que santos é um privilégio apenas daqueles que nos antecederam, daqueles que já não estão mais vivendo na carne, e sim na espiritualidade. Mas não é não é bem assim não. A santidade é um projeto do Pai, de Deus, para todos os seus filhos. A santidade supõe a busca ansiosa por uma vida de espiritualidade, uma vida que possa reconfortar, que possa nos dar todo o suprimento da fé que nos falta ainda como homens simples e mortais. E somente a fé no Salvador Jesus, uma fé consubstanciada pela razão e pela vontade, é que nós poderemos melhorar não simplesmente a nossa vida pessoal em si mesmo, mas também
a vida em família e, consequentemente, a vida em sociedade. Então, esta é a finalidade suprema da palavra de Deus, ditas e escritas por Deus para todos nós. Portanto, meus amados irmãos, esses obstáculos, né, do mundo contemporâneo, eles são verdadeiros, reais, mas com discernimento, com inteligência e, sobretudo, com vontade, nós poderemos sim nos tornarmos bons cristãos, bons católicos e contribuirmos assim para a paz, para a ordem e para o progresso do nosso país, da nossa nação. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.